Bem, agora eu vou explicar como que se atualiza os pesos, né? Também serve a explicação para o bias. Bem, então nós estamos aqui supondo que um peso que eu chamei de ômega 1, ele tem esse valor, eu calibrei esse peso do meu neurônio a 0,66. Então está aqui marcado esse valor. E digamos que para esse valor, né, e para os demais também, porque nós temos que pensar que não tem somente esse peso, temos outros pesos também envolvidos. Mas nós estamos focando apenas nesse peso, o ômega 1. Então, a performance do meu neurônio, vamos imaginar que ela tem esse valor, 1,87. Esse C indica a função de custo, tá certo? Então, nós estamos tentando imaginar um gráfico, né, da função de custo com relação a esse peso. Então, nós devemos, a pergunta é se nós devemos ir para frente com esse valor, com o valor de ômega 1, ou devemos ir para trás, né? Essa é a pergunta. Ou seja, para onde que devemos ir, né? Se para frente ou para trás, para quê? Com o objetivo de que esse valor diminua, né? Então, para a gente ter essa resposta, o ideal seria que tivéssemos a curva da função C, né, da performance, do erro, com relação à variável ômega 1, com relação ao peso ômega 1. Então, nós poderíamos imaginar que a curva possa fazer isso, né? Então, aqui está o ponto onde calculamos. Então, para a direita, o erro sobe e à esquerda, o erro desce. Aqui é uma outra possibilidade, né? Onde a curva está descendo à medida que o ômega 1 vai crescendo. Mas, infelizmente, nós não sabemos, não temos acesso, em geral, à função do erro em relação ao ômega. Então, nós não temos acesso a essas curvas, possíveis curvas, né? Tá certo? Então, o que nós fazemos é calcular, a única coisa que nós podemos fazer é calcular essa inclinação no ponto, né? Então, nesse ponto, onde calculamos a performance, a única coisa que é possível fazer é calcular a inclinação da curva. A curva em si a gente não tem acesso, mas a inclinação, isso é possível fazer. Tá? Essa inclinação da curva, representada por essa linha em vermelho, está indicando o quão íngreme é a função nesse entorno aqui, no entorno do valor que a gente fixou para ômega 1. Então, nesse caso, a inclinação está subindo, né? Então, essa inclinação ela é positiva e ela é, na verdade, a derivada da função C com relação ao ômega 1. Né? Essa operação, que tem esse símbolo, é uma operação que nós fazemos sobre a função C. Embora não é difícil de conhecer a função, a derivada, é possível você calcular a derivada no entorno do ponto em que está definido o ômega 1. Isso é possível fazer. Então, nesse caso, essa inclinação é uma inclinação de subida, o símbolo de derivada, né? Ou seja, essa inclinação é dado por essa expressão e, nesse caso, como a inclinação é de subida, esse valor da derivada é maior que zero, ou seja, ela é positiva. No caso
de uma função que está descendo, a inclinação vai ser uma descida, né? Então a derivada, que é essa inclinação, ela vai ter que ser negativa, tá certo? Como existe apenas essas duas possibilidades, ou essa, então nós sabemos o seguinte: se a inclinação for positiva, ou seja, se a derivada for positiva nesse ponto, então eu vou mostrar como se calcula essa derivada. Se ela for positiva, o que deve acontecer? O ω1 deve retroceder. Então, eu devo diminuir o valor de ω1 para que eu desça, né, com o valor da função c, porque a função c é o erro. Então, eu quero minimizar o erro, então eu tenho que descer. Então, se eu estou numa subida, o que eu tenho que fazer? Voltar para trás, porque eu quero descer com o valor de c. E se eu tiver numa descida, então, numa descida, eu tenho que avançar com ω, né, porque eu quero que c diminua. Então, como que eu faço para diminuir com c? Eu tenho que avançar o valor definido de ω1. Então, a expressão que nós vamos atualizar os pesos, ela é dada, né, por essa fórmula aqui, que diz, esse ω1 seria o ω1 de partida, né, vamos dizer assim, o ω1 antigo, e esse ω1 que está aqui, o ω1 atualizado. E aqui nós temos a derivada menos, esse sinal de menos, porque esse sinal de menos é exatamente para fazer o que essas duas situações estão dizendo, né? Então, se a derivada é positiva, ω1 é negativo, ou seja, o acréscimo é negativo. E quando a derivada é negativa, o acréscimo é positivo. Então, os acréscimos é sempre contrário, né? O sinal é contrário ao sinal da derivada. Então, por isso que tem esse sinal de menos aqui na atualização. Então, leva-se em conta o valor da derivada, né? E principalmente a questão do sinal da derivada. E esse n estilizado é uma letra grega, que é o eta, que vai determinar o quanto você vai andar, porque você pode andar um pouco ou você pode andar muito. Como que você faz isso? Você faz isso colocando um parâmetro que a gente chama de um hiperparâmetro, porque não é um parâmetro de machine learning, né, onde os parâmetros de machine learning são os pesos, os ômegas, mas isso aqui é o que a gente chama de um hiperparâmetro, que não o algoritmo não aprende ele, você tem que definir ele de antemão. E esse parâmetro, o eta, ele corresponde ao quanto você quer andar, né? Se você quer andar em passos pequenos ou quer andar num passo maior. Portanto, essa é a fórmula de atualização. Então, nós vamos atualizar calculando essa derivada, né? Colocando esse parâmetro que é o eta, que a gente chama de learning rate, e subtrair do ω atual. E nós vamos ter um novo ω a partir dessa expressão.